Sou o Manel, Olá, sou o João Reis. nós somos do Climáximo e isto é a quarentena climática. Hoje vamos falar sobre o plano do governo para tentar evitar a recessão económica que aí vem. Anunciaram agora um pacote de estímulo da economia no valor de, portanto, os governos por toda a Europa estão a apresentar medidas e, portanto, para tentar salvar a economia e em Portugal não foge à regra, não é? E então aqui apresentaram um pacote de estímulos no valor de 9,2 mil milhões de euros. Comparando, isto é cerca de 3% do PIB, por exemplo, Espanha está a apresentar 17% do PIB, a França está a apresentar 15% do PIB e como já vamos ver as medidas, não é necessariamente injetar esse dinheiro da economia, boa parte delas é feita sob a forma quase empréstimo, já vamos estudar isso mais à frente. Pois, portanto, basicamente são medidas para tentar salvar as empresas, deixando os trabalhadores sempre em segundo plano, não é? E vem muito da lógica de quando a economia está a fraquejar pelo mercado, entras para salvá-la com dinheiro que usas do próprio Estado e dos bancos centrais. E os bancos centrais já estão a apresentar os seus planos, o Banco Central Europeu já apresentou mais um plano de injeção de dinheiro na economia e agora os Estados, como portugueses, estão a avançar com os seus próprios planos, que teve a anunciar estas semanas. Então nós vamos agora tentar aqui explicar um pouco essas medidas que foram apresentadas. A primeira é uma linha de crédito, no valor de 3 mil milhões de euros de empréstimos garantidos pelo Estado. O que isto significa, basicamente, é que as empresas podem pedir empréstimos aos bancos, mas depois, se não os conseguirem pagar, isso fica a cargo do Estado. Sim, é como pedir um empréstimo para casa. Normalmente, se fizemos um empréstimo para casa, o nosso fiador, arranjamos alguém que nos seja o fiador, normalmente é costume ser os nossos pais, e o principal visado é o turismo, se consegues recordar do valor. Sim, só para o turismo são 1,1, ou seja, 1.100 milhões de euros. Certo. E boa parte também para os restaurantes, e isto em teoria seria para, dado que durante estes meses, vamos supor que durante um mês não temos turistas a chegar, para as empresas não serem completamente, digamos, destruídas, põe-se essa almofada financeira, permite manter os pagamentos a fornecedores, pagar as rendas, pagar às trabalhadoras, etc. De certa forma, suspender e não fazer já um colapso imediato dessas empresas. Pois, a ideia seria que depois, quando as empresas agora aguentam-se, e lá para maio, junho, a ideia do governo é que lá para maio, junho o turismo recupera e as empresas pagam os empréstimos e tudo volta à normalidade. E esquecemos que estava quase para haver uma crise económica, não é? Sim. Só que isto assume muita coisa. Assume que vamos voltar a ter turistas, que daqui a um mês Lisboa já vai estar outra vez cheia de turistas. Ou seja, que as pessoas continuam a ter... As pessoas que viajam têm esse dinheiro, que as pessoas que estão a fazer isso têm férias para tirar. Muitas pessoas estão a ser mandadas para casa e não podem sequer depois tirar férias. Pois, estamos a falar de férias, que é uma coisa que tu precisas de planear e digamos, um mês de antecedência, não é simplesmente, raramente alguém marca uma viagem e na semana a seguir está a fazer férias. Estamos a assumir que as pessoas vão marcar isso. Estamos a assumir também que o próprio fenómeno do turismo de massas, que é um fenómeno recente, que vai se automaticamente restabelecer. Ou seja, acabamos de ter esta visão catastrófica de turismo de massas, espalha o coronavírus. Estamos a assumir que passado um mês já está tudo tranquilo. É uma ficção total, não é? Isto obviamente vai deixar mazelas. Vai ser durante meses, se não mesmo anos, as pessoas vão se lembrar disto. Vai haver medo do regresso do coronavírus. Portanto, isto vai ter um impacto duradouro sobre os números do turismo e esta indústria do turismo. Pensar que vai recuperar e pagar estes empréstimos em maio e junho é completamente uma fantasia na cabeça do governo. Mais uma coisa que é, por exemplo, a China, de onde surgiu e que imediatamente conteve os casos de coronavírus, neste momento já estão a aparecer casos de coronavírus. Portanto, podemos muito bem passar este surto e, digamos, em setembro existe novamente um surto, existe logo novamente um mês em que tudo tem que parar. Isto provavelmente vai acontecer em ondas. Portanto, todo este pressuposto de que daqui a um mês já voltamos a uma situação de normalidade é completamente irrisório, é um mito. Completamente absurdo. Para não falar das empresas que estão a fazer agora uma técnica muito interessante, que é para os trabalhadores irem para a quarentena, forçam-nas a tirar férias agora. Sim. E então essas trabalhadoras não vão poder tirar férias neste verão. Portanto, podemos dizer isso a trabalhadores da Alemanha que viram cá à praia, está a acontecer a mesma coisa do que aqui, e estamos à espera que elas venham cá passar férias. Portanto, na prática o que vai acontecer é as empresas usam estes empréstimos agora para pagarem os empréstimos que já estão a dever aos bancos, portanto os bancos ficam
SAFs, e depois, quando chegar maio e junho e não conseguirem pagar estes empréstimos que estão a pedir agora, o Estado paga, Sim. como já estamos habituados a como costuma funcionar. Basicamente é mais um resgate à banca, em que a banca tem esse dinheiro pendente dentro dessas empresas de turismo e entra este dinheiro para poder, das bancas e outros fornecedores, elas poderem limpar os seus balanços e limpar essas contas todas e o único criador delas passa a ser o Estado. E o Estado, o dinheiro do Estado vem, é sempre seguro, não é? Vem das pessoas, ou seria utilidade para as pessoas e acaba todo para basicamente salvar a banca. Pronto. Também vem da necessidade de manter, fingir que há uma normalidade. Acho que ninguém tem dúvidas que simplesmente as coisas não vão voltar a ser a mesma coisa, mas ao mesmo tempo queremos esta ilusão coletiva de que daqui a um mês já voltou tudo à normalidade e se acaba por todos esses planos e a maneira como são apresentados fazem voltar, vamos voltar ao business as usual que tínhamos antes do coronavírus e o desmoderar aquele provocar. Sim, queremos fingir que isto é uma coisa passageira de 1 a 2 meses e que depois vai voltar tudo ao Sim, não vamos questionar sequer o capitalismo, não vamos questionar como é que funcionamos, claro, etc. Não vamos questionar o facto de termos uma economia baseada fortemente no turismo, uma coisa extremamente frágil, com vínculos precários. Não, o que vamos tentar fazer é tentar manter tudo na mesma, tentar amparar esta economia já meio moribunda e com a esperança que vai voltar tudo normal quando parar o vírus. E depois há um anúncio do governo que é que, mas isto é ótimo porque as empresas que receberem este apoio não vão poder fazer despedimentos. Mas eu gostava de saber como é que isto depois vai fiscalizar, não é? Ou seja, por exemplo, se pensarmos na restauração e no turismo, em que uma enorme quantidade dos trabalhadores são trabalhadores precários, a recibos verdes, ou com contratos de curto prazo, ou às vezes até a trabalhar sem contrato, como é que se vai fiscalizar, não é? Ou simplesmente eu posso não renovar o contrato, ou deixo de ter atividade para a pessoa que tem recibos verdes, a pessoa vai para casa e isso não é um despedimento. E pelos relatos que têm acontecido, é precisamente o que está a acontecer. As pessoas têm os vínculos mais precários, simplesmente estão a ser largadas, não existe qualquer fiscalização imaginável que possa dizer então as pessoas estavam a recibos verdes, você despediu-as, porque tecnicamente não é um despedimento. Simplesmente tens um serviço todos os dias que a pessoa aparece lá e pagas no final que ela te presta. Portanto, tu simplesmente não estás a renovar uma coisa, não estás a desvincular-te, simplesmente não estás a renovar, em termos técnicos, que na prática não é verdade. Porque a partir do momento em que tens uma trabalhadora, 20 dias que aparece lá, e agora dizes que não estás a despedi-la, é uma completa... Na prática é um despedimento, mas tecnicamente não. E, portanto, esta contrapartida de não há despedimentos é assim uma coisa, provavelmente é assim uma coisa para embelezar a medida, mas na prática não há garantia nenhuma a ninguém. E depois, agora temos a segunda medida, que é mais uma ajuda às empresas para manterem agora a liquidez, que é o adiamento de contribuições para a segurança social e impostos. Ou seja, o que é que isto significa? As empresas agora não têm que pagar a TSU, não é? As suas contribuições para a segurança social, e vão pagá-las só em maio ou junho. Ou seja, mais uma vez, nesta ideia de que em maio ou junho vai estar tudo normal e as empresas vão poder pagar agora as contribuições para a segurança social. Para dar um contexto, a TSU é uma taxa, basicamente, se tu estiver de acordo com o que tu recebes, a empresa paga diretamente, não passa por ti esse dinheiro, para a segurança social, e o dinheiro, todo o bolo de pensões que existe a segurança social, é alimentado por esta TSU, em que o dinheiro entra por um lado, dos salários e por aí fora, e sai por um lado pelas pensões, e neste momento estamos a dizer que o lado para onde ela entra para poder sustentar o grande bolo, simplesmente fica estancado durante os meses. Esperemos nós que isso, teoricamente, seria durante os meses, com este adiamento. Mas como já estivemos a falar há pouco, é muito provável que não seja só durante os meses, porque esta ideia de que em maio e junho as empresas podem pagar também é fictícia. E portanto isto vai... Há uma conversa já há muitos anos em Portugal sobre a sustentabilidade da segurança social e que dizemos que as pessoas, basicamente a direita, quer acabar com a segurança social, então vem com estas conversas que não é sustentável, porque a população é envelhecida. Mas se há um risco da segurança social deixar de ser sustentável, é exatamente por causa deste tipo de medidas que dilapidam os fundos da segurança social. Sim. E basicamente, temos dois cenários. As empresas não pagam agora a TSU e depois não há falência. E, logicamente, pode haver processo e processo, mas acontece muitas vezes, simplesmente ela não fica paga. Ou simplesmente ela pode voltar a pagar no verão, foi adiada por pouco, mas na prática é um empréstimo que toda a gente faz,
o Estado não faz pelo seu orçamento, mas faz pelo bolso, era para pagar as pensões, em que faz um empréstimo a custo zero, sem juros. Eu adorava poder ter esse género de empréstimos. Se alguém souber onde é que está um empréstimo sem juros, para mim, eu fico super feliz. Sem juros, para depois pagar durante, digamos, 6 meses, em que simplesmente voltam a pagar para fora. E a mesma coisa aplica-se a impostos que é pagar ao Estado, como o IVA. O IVA, que fica o imposto, valor acrescentado, quando vamos comprar qualquer coisa, existe uma taxa que depois é passada para o Estado, que agora devia ser paga, e simplesmente fica também adiado por mais uns tempos em que isso, em vez de entrar nos cofres do Estado, para pagar salários de funcionários públicos, medicamentos, etc, etc, esse dinheiro não entra, porque fica um empréstimo na prática a todas essas empresas de graça. Ou seja, temos mais uma parte, uma constante, que é o principal ângulo por onde estamos a estar a salvar é este. Vamos salvar as empresas e pode ser que elas salvem os trabalhadores. Já dizia o célebre filósofo e político Boris Johnson, que há umas semanas. Sim, o Boris Johnson disse exatamente isso. Não é? Nós vamos apoiar as empresas e esperamos que as empresas apoiem os seus trabalhadores. Apesar de não ser expresso pelos nossos governantes, Exato. O espírito está super presente. E, na verdade, o que os nossos governantes têm para oferecer aos seus trabalhadores é a próxima medida que queríamos falar, que é uma medida para facilitar o layoff. Trata-se de uma medida em que, portanto, tem uma trabalhadora, a trabalhadora vai para casa, perde 1/3 do seu salário e depois dos restantes 2/3, a Segurança Social, mais uma vez, dinheiro da Segurança Social, a Segurança Social paga 70% e a empresa paga apenas 30% e fica isenta de pagar a taxa social única. Ou seja, aqui já nem estamos a falar de empréstimo, é simplesmente a empresa não paga essa TSU, a trabalhadora vai para casa sem 1/3 do salário, e os outros 2/3 ainda é a própria Segurança Social, ou seja, já temos, paga pensões, não recebe o dinheiro dos trabalhadores, porque ficou adiado, ainda está a pagar o dinheiro que as empresas pagariam. Ou seja, é mais uma vez um negócio ruinoso para a Segurança Social, para não falar do impacto que vai ter no rendimento das trabalhadoras que estão na situação. Para dar um exemplo, uma trabalhadora que tenha um rendimento bruto base de 1.000 euros, que seja mandada para casa neste regime, vai perder, por exemplo, se for uma trabalhadora casada com 2 filhos, vai perder 215 euros no seu rendimento líquido, ficando no fim com cerca de 600 euros. E isto representa, neste mesmo caso de um salário bruto de base, representa uma poupança, portanto, no mesmo regime, a empresa vai ter uma poupança nos seus gastos de 84% com o salário, vai pagar apenas 200 euros. Podemos ver a grande constante, é um assunto super interessante para discutir mais à frente, não vamos por aí muito, mas é uma crise que está ligada especialmente à forma como que tudo isto está estruturado, como todas as outras crises. Por exemplo, a de 2008 veio muita estrutura bancária, depois com as repressões na Europa, em que está sobretudo ligada a como os bancos agiram, como as empresas agiram, como é que elas agiram através dos governos, e mais uma vez o ênfase e o ónus acaba por ser como é que vamos prejudicar as trabalhadoras. Claro, porque mais uma vez os sacrifícios são sempre pedidos a nós. Não é? Temos que perder o nosso salário e temos que estar todos juntos. E pagamos nós as crises, em maus tempos pagamos nós as crises que são criadas pelos bons tempos. Dos lucros deles. Exatamente. Pronto, então, não sei, acho que eram estas 3 medidas e acho que a conclusão, não é? Sendo um pouco uma conclusão disto, é que pelo menos ou seja, a nossa análise é bastante crítica das medidas, já vimos que servem para tirar rendimentos dos trabalhadores e dilapidar a segurança social, mas há uma coisa que isto mostra, é que o Estado, de facto, quando quer e quando leva a sério uma crise, há recursos para se mobilizar. O problema, na nossa perspectiva, é a maneira como esses recursos são mobilizados e para que é que eles são mobilizados, não é? Sim, parte um bocadinho também, como já falei há pouco, a ilusão vai tudo ficar no mesmo, e juntamos também, com base na precariedade, juntamos também esta crise climática, também na maneira como ela foi originada, como esta crise foi originada, do extrativismo animal que gera estas doenças da maneira industrial, que ela é feita massivamente. Pecuária industrial. Ou seja, toda a maneira como ela é feita parte de um pressuposto que vamos voltar ao business as usual atual e recusa qualquer paradigma e qualquer ideia. Ok, temos um problema da maneira como a nossa economia funciona, é injusta, é extrativista, não é sustentável, é frágil, a qualquer abanão ela simplesmente desmorona-se como faz aqui.
e em vez de ter medidas que façam com que isto não volte a acontecer e que não aconteça mais no futuro, isto diz muito sobre as alterações climáticas, em que estamos a falar de crises alimentares, estamos a falar de crises como esta aqui, para serem uma brincadeira, não existe qualquer esforço, tanto a nível português, como a nível europeu, como a nível mundial, de mudar o sistema e repensar o sistema e remodelar como é que funciona a nossa economia. Pronto, e portanto, se calhar concluindo, o que nós dizemos é investimento sim, é necessário, mas não é investimento para salvar uma economia moribunda de combustíveis, baseada em combustíveis fósseis, em turismo e em trabalho precário, mas sim precisamos desse investimento de uma economia justa, resiliente, centrada nas necessidades das pessoas e que com investimento em saúde, em cuidados e em lidar com a crise climática. Investindo na ferrovia, transição do setor energético e indústria para energias renováveis. E cuidados, como já percebemos, que para o cá de vir, desde a enfermagem, cuidar das pessoas, professores, etc, etc. Pronto, foi mais um episódio da Quarentena Climática. Podem seguir-nos no Facebook. No Facebook, no Instagram, no Twitter, agora no YouTube. O Máximo está a publicar também estes vídeos no canal do YouTube. No Vimeo. No Vimeo, no nosso site. Basta procurar Rei Máximo no Google ou no vosso motor de busca favorito e encontram, em que as coisas são compiladas e por aí fora. E acho que é isto aqui. Sigam-nos, mantenham-se atentos. Se tiverem quarentena, aproveitem para nos ouvir, se tiverem alguma paciência. E pronto. Até à próxima. Até à próxima.